Boa noite, Boa noite, Dri. afilhado. Boa noite. Tudo Tudo bem? bom? Graças Tudo a bem, Deus. graças a Deus. Tudo bem. Ai, Boa noite, João. Oi, Vitor. Você tem certeza que eu tenho que apresentar esse trabalho? Ué. Hoje a bola está com você. Boa noite, Flávio. Boa noite, Dulce. ele se arrependeu no meio do caminho. Pessoal, o negócio é difícil para mim. Eu fiz uma palhinha aqui, tá? Sem problema. A gente se ajuda, todo mundo vai discutindo. Mas aqui é um grupinho pequeno, não tem. Se tivesse 80 pessoas na sala, como lá no Bezerra, você treme. Né? Aqui todo mundo se ajuda. Aqui todo mundo é amigo, não tem essa tem, de saber não. tudo. A gente vai trocando a ideia. Ainda bem. Aqui não é uma palestra, né? Aqui é um estudo, é um debate. É um estudo. Será que vai entrar mais alguém? A Janete disse que não vem, que não vai poder. A Georgia e a Ana costumam vir, né? Ô, Flávio, tu que é espírito puro, me dá uma força aí, hein? Eu sou espírito puro, igual a água da Sedai, cheio de geosmina. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos aguardar até 7h35, né? Aí, se não entrar mais ninguém, a gente inicia mais 3 minutinhos. Uhum. Eu acho assim, o estudo de Kardec muito mais fácil. Ele é mais direto, né? O caminho, verdade e vida são coisas curtinhas justo para a gente filosofar mesmo, né? Raciocinar. O Kardec não, ele é bem didático ali, ele vai ponto a ponto, explica tudinho, ele facilita nosso entendimento. O caminho, verdade e vida, ele é bem mais filosófico, assim, né? Ele joga ideias no ar e a gente vai... É o aprofundamento, né, do vai Kardec. Filosofando. Como todos os outros, Joana de Ângeles, todos eles são aprofundamento do Kardec. Joana de Ângeles, para mim, é complicadíssimo. Eu acho bem complicada a leitura de Joana de Ângeles. Georgia chegou. Georgia, boa noite. Bom te ver, Georgia. Boa noite. Beijinho. Tá calor aí, hein? Aqui estamos com calor também. Tá calor aqui também. Né? Eu tô até de camiseta. Tomara que caia no inverno. É o inverno. É o inverno do Rio de Janeiro, né? Com piscina e praia. Isso aí. E com a corona também. A corona. Aí é no mundo inteiro. A praia desse inverno. Aí é no mundo inteiro. Que tristeza, né? A meteorologia aqui que vai virar o tempo amanhã. Já está falando isso? A meteorologia está dizendo que amanhã o tempo começa a virar. Vai esfriar. É porque esse calor nessa época não é normal. Não é normal. Não é normal isso. Então, João, depois o calor se arrepende, aí pega o frio, né? É muito ruim, né? Não é bom para a saúde, não. Não é bom, não. Não é bom, não. Bem, dos que sempre participam, está faltando a Janete, mas ela já confirmou que não vem. A Selma não falou nada. Cadê a Selma? Ela não falou nada, que vem ou não vem. E a Ana também. A Ana Cláudia não falou nada, mas... Bem, falta um minutinho, né? Daqui a um minutinho a gente começa. Glaucinha está bem, Vitor. Estou com saudade de Glaucinha. Ana Clara eu não vejo, ela fica escondida. Ela não liga a câmera, ela fica com vergonha lá na evangelização dos jovens.
Os adolescentes hoje são cheios de vergonha. Meu Deus, na minha época, todo mundo fazia teatro, fazia dança, fazia não sei o quê. Ninguém fazia discurso em público. Hoje eles morrem de vergonha. Estão muito engraçados isso hoje. Ai, meu Deus do céu. Quando casar, passa. Aí passa. Bem, ela está gostando do trabalho? Está gostando. Pelo menos ela não reclama, não. Ela vem de boa. Não, se ela não reclama, ela gosta. Ela só não quer aparecer. Não, mas isso é outra coisa. Elas não gostam. Oi, Selma, boa noite. Oi, boa noite. Então, vamos boa noite, Selma, boa noite. Bom. Bem, meus irmãos, vamos começar então. Eu vou compartilhar a tela aqui para o nosso irmão João ler e a gente acompanha com ele. O estudo da noite de hoje, vocês estão vendo aí a tela? Sim. Ele é o capítulo 8, né, do livro Caminho, Verdade e Vida. Jesus veio, com o nosso amigo João. Pode começar, João. Nossa. Então, vamos lá. Então, Jesus veio. Eu vou só falar um pouquinho do Jesus veio, tá, do título. Ele fala sobre a vinda do Mestre Jesus para viver e ensinar junto de nós. Vocês estão ouvindo? Sim, muito bem. Sim. Dando exemplos de como podemos e com certeza um dia chegaremos ao nível em que ele se encontra. Seremos espíritos puros, igual o nosso irmão Flávio, e um dia seremos anjos, conforme a nossa irmã Janete quer. Né? Então vamos lá. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Aí foi quando Jesus abriu mão de estar em um plano superior e veio juntar-se a nós aqui na Terra para poder nos ensinar. Um exemplo foi quando ele se usou como servo dos apóstolos, lavando-lhes os pés. Uma frase que se usa muito hoje em dia é aquela menos é mais, né? Que eu achei que casava aqui. Porque quanto mais humilde, menos egoísta. Quanto mais elevado, mais puro é o espírito. Alguém quer comentar alguma coisa? Sim. Nós hoje vamos estudar, então, esse exemplo de Jesus, né? Que foi daquele que está na maior posição entre todos os espíritos que orbitam o planeta Terra, mas que se fez igual a todos nós, que se colocou até mesmo abaixo, né? Se considerando o que na Terra é considerado alto, né? Que seriam os reis, seriam o poder da época. Jesus se fez, inclusive, abaixo dos poderosos para exatamente trazer esse exemplo de humildade, né? De baixo para cima, mostrando para nós como que nós também vamos agir, né? Como que nós também devemos agir perante os nossos semelhantes, né? Não podemos humilhar, não podemos impor, não podemos nos colocar acima dos outros para tentar passar qualquer que seja a lição, né? Muito interessante, muito bom esse estudo. Mais alguém? Isso aí demonstra a maior prova de humildade de Jesus, né? Uma das virtudes maiores de Jesus, né? Além de todas, essa aí deixa bem clara a humildade dele, a simplicidade dele. Uhum. Seu volume está bem baixinho, Flávio. Não sei se é só para mim. Vocês ouviram ele baixo também? Está baixo. É um pouquinho baixo. Dá para ouvir? Dá. Mais alto também. Deu? Melhorou um pouquinho. É que o telefone estava lá em Santa Catarina. Acho que para pegar nós dois, a gente bota mais para lá. Aí o fone para...
Então, vamos lá. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Ou seja, as dificuldades existem, sempre vão existir, pois é justamente para podermos evoluir como Jesus a mostrou, passando por tudo que passou, pelas injustiças, sem reclamar e sem maldizer nada. Ele enfrentou tudo que fizeram com ele, ele fez sem reclamar em nenhum momento. E a gente reclama de qualquer coisinha, a gente não aprende. A gente tem que procurar o ensinamento dele há 2000 anos atrás, das coisas todas que fizeram com ele, e ele aguentou quietinho, não falou nada, sabendo que era injustiça, podendo até modificar aquela situação, se ele quisesse. Mas ele preferiu passar por aquilo tudo para dar o exemplo para a gente. Alguém quer comentar mais? Vamos começando, pessoal. Inferioridade, né? Aflorada, né? Que é o nosso orgulho e o egoísmo, né? Principalmente nesse ponto aí é mais o orgulho, né? Porque quando a gente se vê numa situação adversa em que é contra, né, os nossos princípios, nossas vontades, nossos pensamentos, a gente se revolta, mesmo estando errado, né? Lá na frente pode ser até que apareça a verdade. Mas naquele momento, nesse momento assim, né, que a gente está brigando com a sociedade em si, a maior possibilidade de a gente poder se reajustar são nessas horas, né, quando a gente o nosso erro, mas não, o nosso orgulho não deixa de fazer isso. Então, muito inferiores, muito orgulhosos, e realmente a gente tropeça nessas dificuldades. E são essas dificuldades que lá na frente vão fazer a gente resgatar problemas, dívidas e erros que a gente vai cometer. Isso aí é realmente o complexo da inferioridade do ser humano. E a gente vê tanto isso. A gente vê até que a gente já melhorou bastante. Eu não digo nem bastante, desculpa, a gente já melhorou, né? Em vista do que nós éramos lá atrás. Mas e principalmente quando a gente compara, né? É importante, às vezes o Helder fala algumas coisas interessantes nos estudos da tarde, é quando a gente resgata alguma coisa em comparação com as pessoas, né? Então a gente procura ver não o defeito da pessoa, e sim o que ela pode mostrar para a gente e a gente não aplicá-la, né? Não incorrer no mesmo erro da pessoa. Isso é muito interessante, né? Porque a gente se espelha num erro e muitas das vezes a gente acha que aquele erro é o certo e a gente faz aquele erro e acaba errando junto com a pessoa. Mas vamos optar por outro lado, vamos pegar o erro daquela pessoa e não vamos fazer, vamos estudar esse erro e não vamos fazer. Eu sei que é muito difícil, é muito complicado, cada um sabe onde o calo aperta, né? Mas esse é o caminho, entendeu? Mas devido à nossa inferioridade, o nosso orgulho fala muito mais alto. Esse que é o problema. Imagina se Jesus fizesse como a gente, né? Ah, mas eu não vou lá mais fazer, seja, por exemplo, vou dar como exemplo o nosso trabalho voluntário, né? Ah, eu não vou levar mais a palavra, né, as músicas para os moradores de rua, porque eles são muito ignorantes, eles não querem estudar, eles não estão. E aí você se acomodasse e não fizesse nada, né? Cruzasse os braços, não vou fazer nada não. Imagina se Jesus pensasse assim perante nós, né? Se ele, não, eu não vou descer agora para o planeta Terra, não. Eu não vou trazer a mensagem porque eles ainda são muito ignorantes, eles não vão entender, então não vou lá agora, não. Imagina se Jesus tivesse pensado desse jeito. Com certeza ele ainda não teria vindo até hoje, porque, como o Flávio falou, nós melhoramos bastante.
mas eu tenho certeza que boa parte dessa melhora se deu à vinda dele. Se ele não tivesse vindo, provavelmente ainda estaríamos ainda mais atrasados. Então, imagina, né? Se nós pensarmos assim também na nossa vida, nos nossos trabalhos, nas nossas iniciativas do bem, se a gente resolver que a gente só tem que fazer alguma coisa, quando todo o grupo, quando todos aqueles que vão ser atendidos ou que vão trabalhar conosco estão preparados, estão maravilhosos, estão evoluídos o suficiente para que o trabalho dê tudo certo, a gente não vai sair do lugar, a gente vai cruzar os braços. Então, o que Jesus deu foi esse exemplo. Nós é que temos que nos rebaixar, temos que nos colocar numa posição de igualdade com a maioria, para tentar puxar todos juntos para cima e o trabalho dar certo, como Jesus fez, né? Então, qualquer desculpa que a gente der, certamente não é justa, porque se o maior dos maiores se sacrificou e fez, então qual desculpa que a gente pode dar, né? Qual argumento que a gente pode usar para não iniciar as nossas tarefas no bem? Verdade. A desculpa vem pela própria incapacidade da gente de fazer o bem, né? Aí a gente fica arrumando desculpas, né? Botando defeito nos outros para justificar a nossa incapacidade, né? Fora isso que ele passou um tempão, né? Para poder se preparar, se transformar, para poder encarnar aqui. Como o Paulo falou, né? Que ele se aniquilou. Quer dizer, ele já estava assim, anos e anos, séculos e séculos de luz à frente, né? Em evolução. Não tinha nem mais necessidade de reencarnações e ele teve que se diminuir muito. Diminuir, a gente fala, realmente é que nem você querer colocar uma luz numa caixa, né? Você não tem como colocar o sol, por exemplo, numa caixinha. Ele não vai aguentar. Então, quer dizer, Jesus era assim, então ele teve que reduzir-se para poder ficar aqui, entre nós. E mesmo assim, as pessoas ainda não compreenderam isso. É assim mesmo. Perfeito. E nós não, né? Nós geralmente não aceitamos nos reduzir por muito menos, né? Por coisas muito mais simples do que Jesus. Um esforço muito menor do que o que Jesus fez, a gente muitas vezes não quer fazer, a gente não quer sair do nosso conforto, a gente só quer lidar com pessoas que têm a mesma instrução que a gente tem, a gente só quer lidar com pessoas que têm a mesma condição que a gente tem, a gente não quer, em momento algum, se esforçar para, né, descer, ficar numa situação de igualdade, a gente quer sempre se colocar acima, e Jesus deu exatamente esse exemplo. Ele fez um sacrifício 1000 vezes maior do que esse nosso, que seria puramente material, que seria puramente de não enxergar esses rótulos materiais e conseguir se enxergar como iguais. Jesus, que realmente não era um igual, era realmente superior de verdade, né? Porque a nossa superioridade aqui na Terra é só ilusória, né? É uma superioridade intelectual, uma superioridade financeira, que na verdade não vale de nada espiritualmente falando. E Jesus não, ele realmente era superior espiritualmente e fez todo o sacrifício. Então nós também podemos nos desarmar desses rótulos e nos fazermos iguais aos outros, né? E nos esforçarmos mais e iniciarmos as tarefas sem ficar murmurando, sem ficar esperando que os outros estejam do jeito que a gente acha que tem que estar, e sim fazer como Jesus. Jesus, quando escolheu os apóstolos, ele não procurou ali os perfeitos, até porque na Terra não existia espíritos perfeitos. Ele visualizou o que cada um daqueles apóstolos tinha de bom para a conclusão da tarefa e da disseminação do Evangelho e fez brotar neles o que eles realmente tinham de capacidade para disseminar o Evangelho. Mas Jesus em nenhum momento esperou que eles fossem perfeitos, né? Que eles não iriam errar e que eles teriam que fazer exatamente igual a Jesus, né? Então, Jesus soube buscar nos seus irmãos inferiores o que eles realmente tinham de bom.
e nós temos que passar a enxergar uns nos outros também as boas capacidades, né? E organizar as tarefas de forma que cada um possa fazer o que tem de melhor e o trabalho ser feito da melhor maneira possível, mas sem essa busca por uma perfeição utópica que nunca vai chegar. Se a gente não der o primeiro passo, se a gente não tentar se colocar no lugar do outro e um ir levantando o outro no que um é melhor, o outro é pior, e assim um vai se ajudando, vai ensinando, e todos juntos vão certamente em algum momento chegar numa perfeição. Mas é um trabalho que tem que começar agora, não esperarmos que o outro esteja na posição que a gente deseja, né? Vamos continuar a leitura, então, Gil? Vamos lá. Você até já comentou uma parte do próximo Falei parágrafo. demais, né? Já pulei na frente. Já. É porque eu acabei vendo um monte de vídeos sobre esse capítulo, aí já falei demais. Não, tudo bem. Vamos lá. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, Jesus não escolheu para lhe acompanhar os homens que tinham instrução, posição social, aquilo tudo que o Vitor já comentou aí. Ele escolheu justamente os humildes, que era os apóstolos, era pescador, né? E não era pessoal de posição nenhuma na época. Ele escolheu pela pureza do espírito deles mesmo, né? Mesmo tendo os defeitos humanos, pois ele veio para ensinar e não para julgar. Ele se fez igual aos homens, não ficou superior, mesmo sendo quem era. Ele sendo superior a todos, né? Porque foi ele que fez o planeta, ele é o governador, ele podia ter qualquer posição. E ele procurou ser o mais humilde dos humildes, filho de carpinteiro, andava com pescador e só pregando amor. Ele veio para ensinar a gente. Alguém quer comentar? Dulce? Você vê que a prova maior que ele não escolheu é que ele foi traído por Judas e por Pedro. Pedro negou ele 3 vezes. E Judas, né, a gente conhece a história. Se ele tivesse escolhido, não é, a dedo, não iria acontecer isso, né? Teoricamente, né? Porque todo mundo tem o seu livre-arbítrio. Mas se ele tivesse escolhido o dedo, né, pela impressão que ele teria, né, pelo conhecimento da personalidade da pessoa, ele teria desenvolvido o trabalho. Mas aí não, você vê, como você colocou, ele escolheu aqueles que foram tocados. E no início, né, foram tocados de uma maneira assim bem espiritualmente, né, sendo tocado por Jesus, né, através da manseitude, através da fala, né, da paz, da tranquilidade que ele passava. E mesmo assim ele foi traído por 2, entre aspas, né, mais por Judas, né, mas Pedro negou ele 3 vezes. Então você vê que realmente não foi uma escolha, foi algo aleatório, né? Vamos lá, quem vem comigo vem, e esse aqui eu vou desenvolver um trabalho mais próximo para que ele leve através dos evangelhos, da palavra dele, né, fazer com que eles possam passar desse portal aqui, né, desse portão ou do portal entre aspas, né? Esse portal aí é figurado. Profetizar após a minha desencarnação, após a minha morte, após a minha passagem pela Terra. Ele já sabia tudo o que iria acontecer. Então eu nomeio entre aspas esses todos ficam na responsabilidade de, através dos evangelhos, né? Através de Lucas, evangelho, vão poder profetizar as palavras em vários cantos do mundo, né? Do planeta. Uhum. Mais alguém? Selma? Bora, João. Oi? Bora.
Eu só queria levantar uma coisinha que assim, eu acredito que os apóstolos não foram escolhidos aleatoriamente, eles foram realmente escolhidos antes até da vinda de Jesus. Já, foi Mas sim. eles eram imperfeitos, assim como todos os espíritos que habitam a Terra ainda até hoje, e capazes de cometerem erros e escorregões, como foi o caso da negação de Pedro e principalmente a traição de Judas. Mas houve um planejamento, né? Eles não foi aleatório, mas certamente eles eram imperfeitos. Mas Jesus, exatamente, ele não esperou que só houvessem espíritos perfeitos para que fosse feita a sua missão, né? Ele aceitou já cumprir a missão, mesmo sabendo que teria que contar com essas imperfeições e com essas dificuldades, porque ele tinha também essa capacidade de, mesmo dentro da imperfeição dos apóstolos, buscar dentro deles o que tinha de melhor em cada um para que se concluísse a tarefa, né? Ele não esperou que tivessem 12 perfeitos para iniciar o trabalho, né? E ele também, já sabendo, né, o decorrer da vida dele aqui, o que ia acontecer, ele poderia não saber quem ia trair, mas dentre aqueles, um iria trair para ocasionar aquilo tudo. Eu acho que ele sabia quem. Acho que ele poderia até ter imaginado que sim, porque ele conhecia a alma de cada um, né? Ele sabia o que iria dentro de cada um. Ele conhecia as limitações, as ambições de cada um deles. Ele sabia tocar, né, na alma das pessoas, aquela elevação moral dele. Por isso que é chamado até de psicólogo, né? Eu acho que ele conhecia, podia prever isso assim. Vamos continuar a leitura? Alguém quer falar? Eu acho que até o fato de haver líderes que seguiram ele, que eram imperfeitos, tem uma lógica, né? Porque aquele que é muito perfeito fica muito longe da gente, né? Foi o Cristo, né? O Cristo endeusado, porque era tão perfeito que todo mundo se sentia ou pequenininho, ou então queria acabar com ele, né? Para não ver a própria imperfeição. E eu acho que os missionários dele, sendo imperfeitos, acho que tudo foi bom ter acontecido assim. Eram mais próximos, eles continuavam a missão do Cristo, mas eram mais próximos, que não eram perfeitos. Eu acho que tem uma lógica aí, tem uma lógica, né? Você trabalhar com os humildes, com as pessoas mais simples, você atinge muito mais a população, porque a grande maioria da população é nessa mesma condição. São poucos os poderosos, né? Eles podem ter poder, mas eles são uma minoria global, vamos dizer assim. E, então, por isso que para ele poder atingir as massas, ele tinha que estar junto da onde tinha mais pessoas parecidas. Então, quer dizer, ele tinha que pegar essas pessoas mais simples, né? A profissão de pescador era, vamos dizer, entre aspas, mais comum, né, naquela época, né? O cobrador de impostos, né? Então, ele não era pobre, mas era também uma profissão que era muito comum, existia muitos, né? Então ele foi pegando essas pessoas que qualquer outra pessoa se identificaria com um ou com o outro. Aí você consegue atingir mais pessoas nisso. Não, isso é verdade, claro. Se ele escolhesse um rei, esse rei provavelmente não iria querer se rebaixar. Exato, ele não iria querer se rebaixar para espalhar para o povo a palavra de Jesus. Claro, com certeza. Continuando. Vamos lá. Não poderíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Aí tem uma explicaçãozinha desse trechinho. Por quê? Um espírito superior, ele pode procurar um grau inferior. Um espírito inferior não pode procurar um grau superior. Tá? Todavia, o Mestre veio até nós
apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. Ou seja, o Mestre Jesus nunca esperou recompensa, nunca esperou nada em troca, somente doou seu amor e seus ensinamentos para nós. Ele veio simplesmente para nos ajudar, para nos ensinar tudo o que nós precisávamos saber para poder melhorar. E o pessoal não entendeu na época, né? Não a grande maioria, né? Mas é aquela coisa, né? A semente foi plantada, está sendo colhida. No livro... Hoje em dia ainda não entendem, né? Não, Não, pois é. não. É difícil ainda. Mas de qualquer maneira, aquela postura humilde, simples do Cristo, junto com toda a sabedoria que ele tinha, tocou a humanidade. Então, ele cada vez mais tem adeptos, né? Cada vez mais as pessoas se inclinam pelo Cristo. Cada vez mais. Né? Essa condição aqui que ele fala, né, que o João disse assim, não podíamos ir até com Salvador, porque como nós estamos é aquela questão das sintonias, né? De elevações. A gente não consegue atingir, né? A gente não consegue ver um espírito de luz por causa da nossa baixa sintonia, imagina, né? Então Jesus teve que reduzir. Essa redução dele foi preparada por muitos séculos, porque desde a época lá antes de Moisés já se falava, já existiam os profetas, né, falando da vinda dele. Já estavam falando, preparando já a vinda dele. Quer dizer, foram séculos e séculos. Até naquele livro de Ramatiz, do Sublime Peregrino, ele narra assim com muitos detalhes sobre isso, como todo o processo dele de se diminuir para se preparar para vir até a Terra, né? E o quanto a Terra também foi preparada para aquela época para recebê-lo aqui nesse momento, né? Também tem isso também. O clima, a psicosfera da Terra também tinha que estar preparada para recebê-lo, né? Porque também ia ter um choque muito grande de energias. Mesmo ele se diminuindo, ainda assim ele era de grau elevado. E a psicosfera teria que estar mais leve, né? Como na Boa Nova narra bem sobre isso também, né? Que era todo o momento dele vir, a psicosfera estava calma, porque os espíritos mais trevosos que ficavam aqui foram todos retidos lá no umbral para que não houvesse nenhuma interferência durante a vinda dele. Então tinha que ter todo esse preparo mesmo. Para quê? Para ajudar a humanidade no processo de evolução, né? Se não fosse isso, a gente era uga-uga praticamente, né, Flávio? Ia ficar assim, né? Se não fosse ele, a gente ainda está bem mais atrasados do que nós estamos ainda. Nem pensar. Se agora a gente dá atrocidades terríveis, imagina se não tivesse, não é? a figura do Cristo como um guia de todos nós, né? Imagina se não tivesse. Pois é. Acho engraçado porque outro dia me contaram uma história, mas a gente vê como é que a coisa fica dentro da cabeça da pessoa, embora ela não tenha consciência, de um policial que viu um bandido quando ele ia assaltar, se preparando para assaltar um banco, que o bandido ajoelhou e pediu a Deus para ajudar ele, para ele não morrer no assalto. Então, essas conversas, meu Deus do céu, o que é isso? Olha só. O bandido ajoelhou e pediu ajuda a Deus. Agora, vê como a coisa fica toda misturada, né, na cabeça das pessoas. Mas a influência do Cristo é muito grande. Até nisso ele está ali presente, né? Ainda é melhor ele ajoelhar e pedir ajuda do que não fazer isso, né? Ainda é verdade. Melhor. Eu acho que ainda é melhor. Mas eu ri muito quando eu soube dessa história. É verídica. Eu ri muito, mas ri muito. É porque o bandido, para ele, aquela realidade é natural para ele. É natural, pois é. E ele pede assaltar ajuda para não morrer. Aí ele pede para não morrer. É, exato. É isso mesmo.
Então, a questão no livro Nosso Lar também mostra bem essa coisa que o João falou, do superior pode descer, né? Mas o inferior não consegue subir, né? Não consegue. Que é o caso da mãe de André Luiz. Ela pode vir e visitá-lo, mas ele não consegue subir para visitá-la, né? Então, você vê que é sempre quem está no nível de sintonia maior é que pode fazer o sacrifício de descer, mas quem está no nível menor não tem o direito de subir, só quando merecer, né? Só quando fizer por merecer. Eu espero que vocês vão me visitar lá, tá? Por favor. Quando todo mundo tiver. João, estaremos todos plano, juntos esperando o Flávio nos resgatar. Exato. Isso que tirou da minha boca que eu ia falar isso. Estaremos todos juntos lá, à espera do Flávio. Flávio, não esquece da gente, não. Não. Eu li uma passagem de um livro há um tempo atrás, eu não me lembro qual é o livro, tá? Antigamente, eu até confesso, eu li até mais livros, que essa condição do inferior ir ao superior, ela foi consentida, porém, em conhecimento e com guia. Ele foi com alguém. Ele foi levado a um plano superior, mas não, um plano mais superior, talvez o que ele quiser, ter visitar a mãe, algum parente, alguma coisa assim. Aí a espiritualidade, que estava mais espiritualmente mais avançada, né, do que ele, né, tinha uma moral mais avançada, tinha uma superioridade maior, com a permissão da espiritualidade superior, pegou ele, né, e conseguiu levar ele a um plano maior, para ele ter aquela ideia do que era, foi até um planeta, se eu não me engano, eu não me lembro o livro, para ele ter condição de, não foi no planeta não, desculpa, isso aí era outra coisa, eu estava pensando em outra coisa. Foi numa camada superior e ele conseguiu deslumbrar aquele algo que até então ele não tinha ideia do que poderia ser. Tipo assim, os Campos Elíseos, né? Alguma paz, alguém tocando alguma coisa tipo harpa, né? Alguma coisa que te trouxesse desse a percepção de paz para ele. Né? E aí, o que acontece? Ele ficou perplexo com aquilo e ali começou a acreditar. Falou assim, meu Deus, como quem diz, realmente existe. Eu tenho condição de ir para aí? A pergunta que ele fez. Ele falou, sim, através, né, dos estudos, através das reencarnações, através de sua elevação moral, intelectual, você vai galgar esferas bem superiores a essa que você está. Aí foi quando ele começou a realmente absorver, a ter todo aquele conteúdo de estudo e a absorver aquele conteúdo que ele estava no mundo espiritual e que ele poderia galgar passos, né? Avançar mais e mais no seu desenvolvimento. Foi muito interessante essa passagem desse livro. Eu não sei qual é o livro, tá? Mas foi muito interessante. Mas foi guiado, tá? Não foi sozinho, não. Foi guiado. Porque sozinho também, lembra? No filme do André Luiz, quando aquela menina queria voltar à crosta terrestre, sem ter... Sim. Viu o que aconteceu com ela depois? Ela não estava nem preparada, né? Também para isso. Muito cuidado. Tanto para subir quanto para descer, tem que tomar muito cuidado. Não. Continua. Vamos continuar? Foi muito engraçado. Vamos lá. O exemplo de Jesus nesse particular representa a lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistar intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com o irmão da terra. Então, o exemplo de Jesus é aquele que a gente vem falando, né? Que a gente tem que procurar caminhar